Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Deus em todo tempo, Deus é bom. Aleluias, vamos abrir a nossa Bíblia lá em 2 Samuel 9. E essa noite nós estamos aqui porque nós cremos que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Deus, Ele sempre tem algo para o nosso coração. Deus, Ele sempre tem uma palavra para o nosso coração. E nós precisamos estar atentos à voz do Senhor todo momento, porque Deus, Ele está falando. Samuel 9. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na cidade de Saul, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, e Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Na tua presença, na casa do Senhor, que o Senhor nessa noite fala à tua igreja, Pai, a igreja local e a igreja que está em casa. Nessa noite muitos estão precisando ouvir algo do Senhor nesta noite. Assim que Deus, como o Senhor tem falado comigo através desta palavra, ó Deus querido, transmita a tua igreja, transmita aqueles que precisam ouvir nesta noite aquilo que o Senhor tem, Pai, nesta noite, Pai, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui nessa noite para falar de aliança com Deus. Nós falamos muito de aliança, nós estamos falando muito de fé nos últimos dias. E eu tenho pensado muito nisso, que é ter uma aliança com Deus. E Deus tem me feito assim lembrar de tantas coisas. Deus tem feito umas coisas assim, é como Deus, Ele nos sustenta.
Sabe, eu acho impossível alguém estar passando por esse momento que a igreja está passando e não falar que teve experiência com o Senhor nesse tempo. É impossível, só se a pessoa não teve realmente um encontro com Deus. Porque se a pessoa teve um encontro com Deus, ela tem experiência para contar, ela vai ter testemunho para contar. Porque como Deus tem feito lembrar de tantas coisas. Deus tem me feito voltar há anos atrás. Porque às vezes nós oramos e falamos: Deus não está ouvindo a minha oração. Deus não fez nada através das minhas orações. E hoje nós olhamos para uma igreja que você tem às vezes que clamar, que implorar para essa igreja vir orar. Tem pessoas que nunca teve experiência do que é falar com Deus e depois Deus cumprir aquela palavra que Deus falou. Ela não sabe. E nós vamos ver hoje aqui o que é uma aliança. Quando Deus faz uma aliança, Deus cumpre. E todos nós conhecemos a história de Davi. Nós conhecemos a história de Jonatas e Davi. Vamos lá no versículo 18 de 1 Samuel. No primeiro versículo. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou com sua própria alma. Nós temos aqui uma experiência de aliança, de pacto de amizade. Esse pacto estava unindo duas pessoas, mas era recíproco, não era só de um para o outro, era recíproco essa união. Uma parte podia depender da outra. Sabe, era uma coisa muito profunda o que eles estavam fazendo ali naquele momento. E nós vamos ver aqui mesmo em 1 Samuel 18, no versículo 3, fala assim, ó, Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E aí vem falando aqui: despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada e o arco e o cinto. A atitude de Jonatas com Davi foi muito mais forte. Ele despojou de algo que era dele para fazer aliança com Davi. E foi muito forte o que Jonatas fez. E essa atitude de Jonatas ela foi reafirmada, irmãos, em 4 ocasiões. Não foi só uma ocasião, né? Se nós formos ver lá em 1 Samuel 20, no capítulo 16, também aconteceu a mesma afirmação. Primeiro Samuel ali 20, no 20, 16. E depois no 42 também. No 23, 18 também foi a mesma coisa. Então 4 reafirmamento de Jonatas com Davi nesta aliança. Mas aconteceu o quê? Que Jonatas morreu. Jonatas morreu. Aqui em segunda, no 4:4, que fala da morte de Jonatas. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete.
Ele tinha 5 anos quando Jonatas morreu. E nós acabamos de ler aqui. O tempo passou. E foi muito tempo. O tempo passou. Imagina, ele tinha 5 anos quando ele caiu, né? Eles tiveram que fugir. E ele caiu e ficou manco de um pé. E o tempo passou. E nós acabamos de ler aqui. E Davi, ele chega e faz uma pergunta: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Quando Davi fez essa pergunta, o servo respondeu: havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamou que viesse a Davi e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há alguém na casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Tipo assim, tem um defeituoso, ele é aleijado de ambos os pés, é o que restou. Disse o servo a Davi. Davi pergunta: onde ele está? Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Ele estava em Lodebar. Lodebar era uma terra do esquecimento. Lodebar, não tinha nada de bom em Lodebar. Lá estava Mefibosete. E Davi pergunta: olha a palavra do servo, aleijado de ambos os pés. E ele estava lá em Lodebar. Quem olhava para aquele menino lá em Lodebar, via alguma coisa de bom nele? Não. Aleijado, numa terra esquecida, onde ninguém estava nem lembrando dele. E dizia: olha, para ele acabou. Isso é uma coisa acabada, não tem sonho. Manco, anda se arrastando. Ninguém vai lembrar desse rapaz. Não serve para nada. Quantas pessoas hoje estão nessa situação em casa, se sentindo do mesmo jeito? Está lá em Lodebar, esquecido. Quantos estão lá falando: será que um dia vai mudar a minha vida? Será que um dia alguém vai lembrar de mim? Muitos às vezes estão falando: olha, não vai ter jeito, você vai morrer. Sabe por quê? Você tem uma fraqueza, você tem uma doença, e o negócio lá está feio. Terra do esquecimento. Há uma igreja esquecida em Lodebar, mas Deus não esqueceu desta igreja. Pode ser uma igreja do esquecimento, mas Deus não esqueceu. Deus lembrou de Mefibosete, porque havia uma aliança forte entre Jonatas e Davi. Mas o servo falou assim: olha, tem um, mas ele é aleijado. Tem um.
coxo e aleijado. Deus vai lembrar de Lodebar. Quantas pessoas estão lá em Lodebar esperando? Eu acredito que Mefibosete era a mesma coisa. Ele tinha uma cena do quê? Dele correndo, talvez, caindo e tendo que sair correndo, o pai morto, acabou a esperança. Quantas pessoas acham que acabou tudo? Quantas pessoas acham que acabou? Não tem mais jeito. Não tem mais jeito para mim. Ninguém se lembra de mim. Mas Deus não esquece dos seus. E Deus começou a me lembrar. Essa palavra estava no meu coração há muito tempo. Eu falei, Senhor, será que é hora? Será que é o momento? Porque eu já me senti assim. Quantas pessoas já se sentiu assim? Quantos estão nessa situação? Numa terra do esquecimento. E Deus começou a falar no meu coração, lembra quando você saía às vezes de madrugada para ir orar? Cadê essa igreja de hoje? Talvez você pergunta, cadê essa igreja? Deus falou, você é a igreja. Eu respondi cada oração. Você está aqui. Lodebar ficou, porque eu lembrei de Lodebar. E eu comecei a pensar, como que as coisas mudaram? As pessoas estão lá, mas é como se não quisesse sair de lá. É como se não quisesse sair de lá. Mas Deus fez uma aliança. Mas um dia, acredito que Mefibosete estava lá, desesperançoso, naquela terra do esquecimento, uma terra que ninguém se lembrava mais dele. Ninguém se lembrava porque passou muitos anos. Mas de repente ele olha, uma estradinha lá no fundo, lá longe. Lá vem uma carruagem. E ele olha para aquele alto. E ele fala, que carruagem é aquela? Era a carruagem do rei. Imagina ele pensando, o que essa carruagem veio fazer aqui em Lodebar? O que vê é a carruagem do rei. Um dia Deus lembrou de Mefibosete. O rei não esqueceu. O rei não esqueceu. O rei não esqueceu que ele tinha que receber algo que era dele. E o rei mandou aquela carruagem. E chegou lá e falou assim, olha, Mefibosete, é você, eu vim te buscar. Imagina que ele nem imaginou. Buscar para onde? Olha, você tem uma aliança comigo. Eu fiz uma aliança com teu pai. E eu vim te buscar. E eu vim te buscar. Que ele não ia esquecer. Deus tem uma aliança comigo. Deus tem uma aliança com você. Não há Lodebar que impede o Senhor de enviar a carruagem lá. E Deus, quando Ele faz uma aliança, Ele cumpre a aliança que Ele fez. E Deus, quando Ele fez aliança com Jonatas, Ele
fez aliança com toda a geração. Então o Senhor lembrou. Quem está nessa terra? Tem alguém que precisa ser abençoado nessa terra. Arruma essa carruagem e vai para Lodebar. Aleluias. Aleluias. Deus está preparando uma carruagem. Deus está preparando uma carruagem. Aleluias. Aleluias. Aqueles que estão lá em Lodebar vai começar a olhar e vai falar: que carruagem é essa? Que carruagem é essa que está vindo? É a carruagem do rei. Porque chegou a hora de Deus abençoar. Chegou a hora de Deus cumprir a promessa dele. Chegou a hora de Deus cumprir a promessa. Porque o Senhor fez uma aliança com a igreja dele aqui nessa terra. Não importa se é coxo de uma perna, não importa. Aquele homem, ele se arrastava. Aleluias. E é assim, irmãos, quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus promete, Ele cumpre. Pode passar o tempo que passar, mas Deus não vai esquecer de você. Deus não vai esquecer de você. Pode passar o tempo que passar, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, porque Ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa. E Ele falou: e agora? Vem. Aí Ele falou assim: ó. Quando Ele chamou, aí disse o rei: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Imagina que loucura. E no versículo 11, disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, ó rei, manda o seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Você é filho do rei. Vai assentar na mesa, sim. Vai comer o pão, sim, na mesa do rei. É na mesa do rei que você vai assentar. É na mesa do rei que nós vamos assentar. Aleluias. Nós vamos comer na mesa do rei. Deus está preparando uma igreja. Deus está com a carruagem preparada. Lodebar vai ser coisa do passado. Você não vai mais lembrar de Lodebar. Porque o Senhor hoje te chama para você assentar na mesa com Ele. Porque Ele fez uma aliança, igreja. Ele fez uma aliança. Eu não sei como você está aí na tua casa, mas saia de Lodebar. Saia de Lodebar. Lodebar não vai ser mais terra de sofrimento. Comece a caminhar com essa carruagem. E você vai sentar na minha mesa. Você vai comer do meu pão. Você vai sentar na minha mesa. E foi isso que Deus fez com Mefibosete. Sabe por quê? Porque Jonatas e Davi fez uma aliança. Com quem nós estamos fazendo aliança? Com quem nós estamos fazendo aliança? Quantas pessoas, irmãos, hoje fala que fez aliança, mas na verdade não fez aliança.
Aí você olha para o lado assim, cadê o que fez aliança? Mas Deus não. Deus, quando Ele faz uma aliança, Ele cumpre. Não importa. Ah, está lá em Lodebar, não tem problema. Eu vou mandar a carruagem para lá. Porque a mesa já está preparada. A mesa já está preparada. Você que está aí hoje, não sei como que você está se sentindo. Talvez está sentindo o quê? A igreja esqueceu de mim. Não. O Senhor não esqueceu. Deus jamais esquece uma aliança. Deus jamais esquece os seus. Há uma mesa te esperando. Há uma mesa te esperando para cear com o Senhor. E você vai assentar na mesa do rei. Às vezes falar se assentar na mesa do rei. Não, quem sou eu para sentar na mesa do rei? Quem sou eu para comer na mesa com o rei? Mas o rei está aqui. Aleluias. Olha a mesa que ele preparou, Ralamas. Olha a mesa. Não estou aqui falando de mesa de alimento. Eu estou falando de mesa espiritual. É esta mesa, Ramanábia, Xópia. Aleluia, que a igreja vai ser servida. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais, igreja. Nós não estamos entendendo o agir de Deus. O Senhor está trabalhando. A mesa já está posta. A mesa já está posta. O banquete já vai ser servido. Entende isso? O banquete já vai ser servido. Aleluia. E muitos estão perguntando: o que está acontecendo? O que está acontecendo? A carruagem está vindo. Porque o banquete já foi exposto. Vai comer na mesa do rei. Mas para comer na mesa do rei, precisa entender o banquete. Aleluias. Oh, aleluias. 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 Ele estava lá em Lodebar, terra do esquecimento. Não interessa onde você está hoje. Só vai participar da mesa aquele que fez aliança. Quem fez aliança vai participar da mesa. Deus vai visitar muitos lares. Muitos. Vai haver muita aliança. Muita aliança. Aleluias. É a igreja dele. Nós não vamos entender, mas é a igreja dele. A igreja dele vai assentar na mesa e vai comer na mesa com o rei. Aleluias. Aleluia, Senhor, nessa noite, Pai. Que o Senhor visita cada lar, Deus. Que o Senhor visita cada família. Quantos estão se sentindo abandonados? Quantos estão sentindo assim, olha, acabou para mim? Quantos estão achando assim, falar, Deus, eu não vou dar conta. Senhor, eles não vão lembrar de mim. Mas o Senhor nessa noite lembrou de Lodebar.
Quantos Mefibosete estão se arrastando, mas o Senhor não esqueceu. E são esses que vai assentar na mesa. Aramanashur é os primeiros. Você que está aqui, coloca de pé. Você que está em casa. Aleluia, o Senhor não esqueceu. Porque Ele não esquece os seus. Ele não esquece. Se você não fez uma aliança com Deus ainda, faça hoje. Se você nunca se aliançou com este Deus, se aliancia hoje. Faça como Jonatas fez. Ele foi reafirmando a aliança. Ele foi reafirmando. Não foi só uma vez. Ele reafirmou. Ele falou assim: olha, tudo que é meu é teu, Davi. Não interessa, é teu. Eu reconheço que você é chamado de Deus. Então aqui tudo é teu. Tudo é teu. Aleluia. E o rei falou: olha, agora é hora de eu recompensar. Recompensar aquele que resta da aliança. Isso aqui não é meu. É teu, Mefibosete. Você vai ser tratado como um dos meus filhos. Vai sentar na ponta da mesa. Vai comer o meu manjar todos os dias. E não importa o que o outro vai pensar, porque sou eu. Aleluias. Aleluias. Pai, nós te louvamos. Agradecemos ao Senhor por mais essa noite. Agradecemos ao Senhor por mais este culto. Agradecemos ao Senhor por cultuar o Senhor neste lugar. Agradecemos, Senhor, por cada família que está agora, que vai assistir, Senhor, seja hoje, amanhã, durante a semana, Deus, não importa, porque o Espírito Santo é o mesmo. Ele trabalha na hora que Ele quer. Senhor, muito obrigada pelo Teu trabalhar na nossa vida. Muito obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui. Muito obrigada porque nós aliançamos com o Senhor e nós estamos entendendo o que é uma aliança. Por isso nós estamos aqui nesta noite. Senhor, muito obrigado. Senhor, nós te louvamos, nós agradecemos a Ti, Pai querido, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Glorificado é o Teu nome, Deus. Aleluias. Que bom, né? Aliança. Durante 4 vezes ele renova a sua aliança com Davi, né? Olha que coisa interessante. Aliança é quando eu lembro. Tem muita gente que faz aliança quando precisa. Na hora que ele... Tem muita gente que faz aliança com Deus na hora que precisa. Na hora que ele recebe, ele abandona Deus. Davi aqui está tipificando isso aqui. Ele disse assim: olha, eu tenho uma aliança com Jonatas. Eu não preciso mais de ninguém da casa dele. Não. E o cara ainda fez o zipo, ainda falou assim: não, mas o cara é aleijado dos 2 pés. Ainda fez questão de falar que tinha. E eu estava no banco e Deus trouxe isso no meu coração, sabe, Cida? Aliança só é aliança quando eu não preciso mais. Mas na verdade eu lembro, peraí, essa pessoa me ajudou, essa pessoa estendeu as mãos para mim. Quando eu precisei, ela estendeu as mãos. Agora que eu estou num lugar onde ela me ajudou eu chegar, eu tenho que voltar lá para poder trazer ela comigo. Isso é verdadeira aliança. E é isso que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Nós temos que orar a partir de hoje. Sabe, Cida, você falou uma palavra aqui que mexeu muito comigo. Será que as pessoas estão querendo verdadeiramente ser Mefibosete? A nossa oração é que Deus levante os Mefibosete, para que quando a carruagem vir, eles entrem na carruagem, para que eles tenham ânimo. Na verdade não é eles entrar, eles têm ânimo de entrar na carruagem. Eu acho que a nossa oração nesses últimos dias tem que ser: Senhor, que a carruagem passe. A carruagem é você, com sua célula, com sua oração, sua intercessão, indo na casa da pessoa, levando a palavra de Deus. E ele diz assim: eu quero entrar nessa carruagem, eu quero entrar nesse caminho. Eu vejo que essa é a carruagem que a Cida pregou aqui nessa noite. Ela enfatizou muito bem espiritual. Deus tem um banquete já preparado, mas eu preciso entrar na carruagem.
para mim poder chegar na casa de Davi, sentar na mesa. Imagina o orgulho, era um jogado, um desvalido, um coitado lá em Lodebar, mas agora não. Agora é alguém que tinha aliança, o seu pai tinha feito aliança, então ele também podia chegar lá. É assim que Deus quer de nós. Deus quer que a gente tenha aliança com os irmãos, aliança com aqueles que estão perdidos lá em Lodebar, e orarmos para que eles entrem na carruagem, que nós possamos levar essa carruagem até eles em nome de Jesus, amém? Quero só reafirmar mais uma vez, nós vamos orar para ir para casa. Sexta-feira nós temos oração. Queria convidar os obreiros, diáconos, pessoas que na verdade não estão em grupo de risco, né? Todas as vezes que eu visito o Renato, ele quer vir no culto. Eu falo: Renato, não é bom, não vai não, porque, né, a sua idade, e a gente tem que respeitar esse momento em nome de Jesus, amém? Mas você que não faz parte de grupo de risco, querido, né? Chegou a sua vez, chegou a sua hora, em nome de Jesus, amém? Para a glória de Deus. Quero lembrar a igreja que esse mês de junho nós vamos levantar uma oferta de no mínimo R$10, e nós já temos R$110 de oferta. Olha para você ver, enquanto nós tivemos 10 o mês passado, e esse mês já entrou 110. São 3 dias e já entrou R$110 de oferta para missões. Nós vamos mandar para o missionário Salvador Adão. Nós vamos mandar para a Igreja Batista Nacional em Angola. É uma igreja da nossa convenção que está em Angola. Pessoas que não têm o que comer, não têm o que vestir, não têm o que beber. Nós vamos mandar essa oferta para ajudar em nome de Jesus, amém? E lembra de no segundo domingo você trazer o seu alimento não perecível, querido. Traga, todo mundo pode trazer. Nós já temos uma cesta básica que nós ganhamos. O mês passado a Cida distribuiu também o que foi ganhado. Se você ganhar na sua célula, tiver alguém para doar, doe. No nome de Jesus, o que tinha aqui na igreja nós doamos. Tem sempre alguém precisando de um alimento e nós vamos levar em nome do Senhor Jesus, amém? Isso vai ser eternamente agora. Todo segundo domingo você vai preparar, na verdade, a sua oferta de alimento para você trazer em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, vamos orar, vamos para casa em nome de Jesus e agradecer a Deus por essa palavra, por essa porção, que ela venha entrar no nosso coração. Nós fizemos uma aliança com Deus e agora nós temos que retribuir essa aliança com aquele que está em Lodebar. Que o Senhor venha sobre nós, Pai. Por isso que Davi é escolhido segundo o coração de Deus. Que nós venhamos ter o coração de Davi segundo o coração de Deus, Pai. Impregne em nós esse amor, essa vontade, esse desejo. Nós somos a Tua igreja, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, por essa palavra. Nós te agradecemos por essa palavra revelada ao nosso coração. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre nós, que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz, e que as doces consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja hoje, todo sempre na sua vida, na sua casa, na sua família. Vá em paz, fique em paz, e que Deus te abençoe poderosamente e te dê uma noite ricamente abençoada, uma noite de sono abençoado, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe para a glória do Senhor. Amém.